Fala pessoal, muito boa noite. Eu sou o professor Ian Marques, junto com vocês essa noite para tratarmos do tema Workshop Identificação de Drogas de Abuso e Outras Substâncias Químicas. Vou começar me apresentando. Eu sou perito criminal na Polícia Científica aqui de Goiás já há longos 20 anos e eu sou mestre em genética. Eu trabalho no Laboratório de Biologia e Genética Forense e coordenador da pós-graduação em Ciências Forenses, Perícia Criminal, aqui do INCAF. Se você não sabe o que é Ciências Forenses, muito provavelmente sabe o que é Perícia Criminal, então eu coordeno uma pós-graduação que a gente vai ter um tempo durante esse workshop para falar sobre essa pós-graduação também no momento oportuno. Bom, então eu vou pegar aqui o celular para dar uma olhada no chat, já pedi para que você, já te desejei boa noite lá no chat também, e pedi para que você coloque lá qual curso que você está fazendo e também de qual cidade você está falando. Vou dar uma olhadinha aqui para ver, tem algumas pessoas já interagindo. A Eliana está falando de Salvador, da Bahia. Boa noite, Nara. Bom, então, pessoal, o tema de hoje, ele tem muito a ver com as graduações dos cursos que são relacionados ali à área de biológicas, à área de exatas na área de química. Então, você que é graduado ou faz a graduação ainda é acadêmico de farmácia, de química, biologia, biomedicina, até algumas áreas ali da engenharia química tem muito provavelmente algumas disciplinas básicas como farmacologia, como toxicologia, ainda que seja na parte clínica, mas nós vamos abordar aqui o uso desse conhecimento em química, o uso desse conhecimento em toxicologia para ajudar a resolver alguma demanda judicial. Então, a toxicologia forense, ela é assim definida. Qualquer situação em que haja necessidade de se identificar alguma substância química e esse conhecimento vai ser utilizado para alguma demanda judicial, essa demanda judicial, claro que nessa área de toxicologia pode ser do direito ambiental, pode ser do direito civil e pode ser também, que é a mais conhecida e a mais interessante, da toxicologia forense na área criminal. Então, tem algum crime envolvido e que para materializar ou para resolver cientificamente aquele crime, é preciso de que sejam identificadas essas substâncias. Então, eu vou trazer aqui um panorama geral de como essa identificação é feita, de quem faz essa identificação, em que situações, trazer exemplos práticos aqui para te ajudar a entender essa área e, é claro, para também despertar o perito que existe dentro de cada um de vocês. A ideia aqui é essa. Eu costumo dizer que de perito e louco todo mundo tem um pouco, ainda que seja assistindo ali o CSI, ou ainda que seja resolvendo ali aqueles filmes ou séries de ação policial, onde o mistério é saber quem matou ou alguma coisa relacionada à área pericial. Então vamos juntos, vou mudar aqui o slide. Então, quem são as pessoas que identificam essas substâncias? A gente falou de drogas de abuso e outras substâncias. No momento oportuno eu vou explicar por que eu coloquei dessa forma. O profissional que faz essa identificação acostuma com esse termo, perito criminal oficial. O perito criminal oficial é aquele profissional que foi aprovado em concurso público e que é designado após a aprovação, ele vai passar por um treinamento que a gente chama de academia de polícia, e após esse treinamento, a instituição vai designar onde ele vai trabalhar. Você lembra que na minha apresentação eu disse que eu trabalho no laboratório de biologia e DNA? Pois é, existe a possibilidade do perito, depois que é aprovado em concurso, ele trabalhe ou no local de crime, que é aquele que vai no local de crime para coletar os vestígios e mandar para o laboratório, ou já trabalhar direto no laboratório. Ian, eu vou poder escolher onde eu vou trabalhar? Então, talvez você que faça química, ou que faça farmácia, ou que faça biomedicina ou biologia, goste dessa área de toxicologia forense,
Então, você vai poder escolher onde você vai trabalhar? Não vai. Esse é o primeiro mito que cai, porque depende do seu currículo e depende do interesse da instituição. E, aliado a essas duas fontes aí, o risco de você não escolher é maior do que de você escolher. É claro que dependendo do número de vagas e dependendo do seu currículo, a instituição vai estar de olho em você. Então, se você, por exemplo, pós-doc em identificação de novas drogas de abuso ou de substâncias sintéticas ou de uma substância específica, uma nova tecnologia que você já está desenvolvendo no seu trabalho de pesquisa e existe a vaga no laboratório de toxicologia, a instituição vai ficar de olho. Ela, opa, então pode ser que o fulano de tal haja o interesse da instituição de colocá-lo no laboratório de toxicologia. Mas, geralmente, você vai ser uma espécie de clínico geral e, a depender do interesse da instituição, onde ela está precisando mais de servidores, ela vai colocar você para trabalhar. Mas de forma que o laboratório de toxicologia, ele vai ter os peritos criminais oficiais. Por que eu usei essa terminologia? Porque na área penal existem outros tipos de peritos que não necessariamente, perito no sentido literal da palavra, que é um expert, que não precisa de concurso público, que seria o assistente técnico. Então, o perito criminal oficial, ele achou de local de crime, achou um pó esbranquiçado na cena de crime, ele vai pegar esse pó esbranquiçado. O que pode ser um pó esbranquiçado? Vamos ver, escreve lá no chat. Deixa eu dar um tempinho aqui, vou beber uma água enquanto você escreve. O que pode ser um pó esbranquiçado que estava na cena de crime? Vamos lá. O que pode ser? A Jéssica disse que terminou o curso de necrópsia. Tá? A Jéssica deve gostar de cadáver, né? Gostar de cadáver não, né? Ter curioso por cadáver. O André Luiz é de Pouso Alegre. Então, o que pode ser esse pó branco lá na cena de crime? A Eliana dizendo que é enfermeira. Vinícius é designer. A Marinês disse que pode ser cocaína, mas a Stephanie falou que pode ser farinha de trigo. Boa. Então, olha só de duas respostas aqui, a gente já percebe a necessidade de complementar os testes. Porque na hora que eu falei, eu fui provocativo de propósito, perguntei o que o perito vai achar se ele encontrar um pó branco na cena de crime, ele vai achar que é cocaína. Mas ter a certeza que é cocaína, precisa fazer testes laboratoriais, testes científicos para comprovar. Porque a Stephanie falou que pode ser farinha de trigo, pode ser cal, pode ser sal amoníaco, quer dizer, qualquer talco, lidocaína, existem outras substâncias que também são esbranquiçadas, que também são apresentadas na forma de pó, e que há a necessidade de pegar essa amostra no local de crime e mandar para o laboratório para fazer testes complementares. Então, que tipo de profissional que vai ser preparado para trabalhar num laboratório de química forense ou de toxicologia forense? Claro que a instituição não vai pegar um físico nuclear e colocar no laboratório, vai dar muito mais trabalho para ela treinar essas pessoas. Então, normalmente vai ser um farmacêutico, vai ser um biólogo, um biomédico, um químico, engenheiro químico e áreas afins que vai trabalhar no laboratório de toxicologia. E por que eu falei perito criminal oficial, que aquele é aprovado em concurso público, mas nada impede de que depois que é feito um laudo pericial, pelo perito criminal oficial, que é esse que eu acabei de explicar para você, um assistente técnico, que é outra área pericial, que não precisa de concurso público, que é claro, que precisa ter conhecimento em química forense, senão como ele vai contestar o laudo? Então, a figura do assistente técnico, ela entra dentro do processo para defender as partes, cientificamente. Quem defende a parte é o advogado, mas cientificamente as partes podem contratar os seus peritos, que seria o assistente técnico ou da acusação ou da defesa, para contestar o laudo, apontar
possíveis falhas, caso elas existam, é óbvio. E quem vai decidir quem está certo e quem está errado? Que tipo de substância é aquela que estava lá no local de crime? O juiz. Então, dentro do direito penal, existem as figuras e cada um na sua função. Eu estou explicando algumas que você que está me assistindo pode atuar, tá? Perito criminal oficial, perito judicial, assistente técnico já vai acostumando com esses temas. Se você não sabe essas definições, não é o tema da aula de hoje, existem outras aulas, outros workshops e também outros bate-papos mesmo, que são podcasts que a gente tem aqui dentro do Encaf Perícias, no nosso canal aqui no YouTube, então não deixe de assistir as outras aulas. Então, quem identifica essas substâncias é o perito criminal oficial. Sempre eu vou fazer didaticamente hoje na aula uma pergunta, a gente vai bater um papo e depois eu trago a resposta aqui na sequência, só para não te influenciar. Quem quer usar um distintivo desse aí? Na verdade, pessoal, só para tirar mais um mito que cai, esse distintivo, ele não te identifica como perito criminal oficial. Ele nada mais é do que um pedaço de couro com metal impregnado dentro. Claro que tem toda uma mística ali em relação ao distintivo, e as empresas, elas colocam números de série ali só para tentar controlar, mas o que te identifica é uma carteira de identificação mesmo. Essa carteira de identificação é que vai ser sua carteira funcional. Aí ali vai ter os seus dados, a sua matrícula, o seu nome e também alguma situação, pode ser uma impressão digital ou foto, para te identificar, tá certo? Então, é mais um enfeite o distintivo. Tem seu lugar, eu sei que a galera gosta de ver, mas não identifica, tá? Porque camelódromo aí, às vezes, ou na internet você consegue comprar. Bom, que tipo de lesão as substâncias químicas causam? Então, a gente vai hoje aprender a identificar drogas de abuso e substâncias químicas. Mas quando você estuda medicina legal, você vai perceber que essas substâncias químicas, que elas... A traumatologia forense é o estudo das lesões. A traumatologia é o estudo dos traumas ou das lesões, ou lesonologia. É a área da medicina legal que estuda as lesões. Essas lesões, elas podem ser causadas por energia de ordem física, por exemplo, um choque térmico. Essas lesões, elas podem ser causadas por energia de ordem mecânica, um murro na cara, um disparo de arma de fogo. Tudo isso é um determinado tipo de energia causando uma lesão no organismo. E as substâncias químicas, elas causam lesões de duas formas. Olha aqui, presta atenção. Tem o número 1 aí. O que está acontecendo? Tem o ácido sulfúrico caindo na mão da pessoa. Isso pode ser acidentalmente ou pode ser criminosamente também. Tem uma lesão que é chamada de vitriolagem. Se você não sabe o que é também, tem cursos de medicina legal e de criminalística, cursos livres, que ainda durante a faculdade você pode fazer, fala com o pessoal do comercial aí. Então a vitriolagem é uma lesão bem típica da medicina legal, causada por o ácido na pele. E aqui eu tenho o número 2, outro tipo de lesão, que seria o arsênico, o veneno. Tem um arroz aqui, então seria os dois tipos de lesões, as lesões cáusticas, que são superficiais, e as lesões mais sistêmicas, que elas são causadas por venenos. O conceito de veneno, principalmente o pessoal da farmácia está acostumado, né, que diz que a diferença entre o veneno e o medicamento ou o remédio é só a dosagem. Então, do ponto de vista farmacológico ou toxicológico, toda substância pode ser considerada um veneno. Vai depender da dosagem e da forma que ela está sendo utilizada. Mas existem os venenos clássicos, né? Tem sido noticiado recentemente muitos casos de envenenamento. Não sei te explicar por quê, que aí é a área da psicologia forense ou da psiquiatria forense, que é a questão da motivação. Inclusive tem um podcast fantástico que eu gravei com o professor Leonardo, que está livre aqui também. Aproveita que está livre, tá? Para você assistir.
explicando isso, como é que funciona a mente, né, que é a questão da motivação, que é uma área diferente da área da perícia criminal, que é a criminologia. Bom, mas então, essas substâncias químicas clássicas ali, que na Idade Média eram muito utilizadas por questões políticas, questão de poder, que é o envenenamento, isso é um conceito que acaba que dentro dos livros de medicina legal trazem muito, mas do ponto de vista da toxicologia, qualquer substância química que, a depender da sua forma de utilização e também da dosagem, pode ser considerado um veneno ou pode se tornar um veneno. Mas do ponto de vista da medicina legal, lesão superficial é cáustico, pode ser ácido ou base, e os venenos têm ação sistêmica. Esses venenos podem ser substâncias lícitas ou ilícitas, a gente vai ver daqui a pouco. As famosas drogas, né? Essa droga pode ser utilizada como medicamento, que é um efeito positivo no organismo, mas dependendo da dosagem, por exemplo, pode se tornar uma droga de abuso e pode causar até a morte da pessoa. Bom, então, onde o perito criminal oficial, não estou falando do assistente técnico, onde o perito criminal oficial pode trabalhar, isso também já respondi, pode ser no local de crime ou no laboratório. No local de crime ou no laboratório, lembrando que, aqui na verdade podia ser até ser no plural, tá? Eu coloquei aqui no singular e aqui no plural, mas os dois locais deveriam estar no plural. Por quê? Porque quando a gente fala em local de crime, o primeiro que vem à cabeça de vocês, tem certeza, todo mundo é sanguinário, é o homicídio. É o crime contra a vida, que a gente chama, que na verdade pode ser homicídio, suicídio ou acidente. Então já precisa da perícia. Mas nem só de sangue vive a perícia criminal. É outra frase que eu gosto muito, porque existem outros locais de crime que o perito pode trabalhar. Local de crime de incêndio, local de crime contra o patrimônio, local de crime ambiental. Então existem todos esses crimes que o perito pode trabalhar. Claro que a gente vai falar aqui do local de crime em que tem alguma substância química relacionada. Então pode ser um local de crime de homicídio, um de suicídio ou de acidente também, no caso de investigação de uma morte ou de uma lesão cáustica por produto químico. Em relação aos laboratórios, por que está no plural aqui? Nós vamos, obviamente, essa noite falar mais sobre o laboratório de química ou laboratório de toxicologia forense, mas é notório que existem outros laboratórios, como o laboratório de balística, laboratório de biologia e DNA, que é o que eu trabalho aqui no estado de Goiás, existe laboratório de papiloscopia, laboratório de análise de água, de crimes ambientais, laboratório de informática, de áudio e vídeo, documentoscopia. Então, existem vários locais de crime, vários laboratórios. Quais que a gente vai falar hoje? Especificamente do laboratório de toxicologia forense, que é o laboratório que identifica as drogas de abuso, já respondendo esse slide. Só eu que achei linda essa imagem. Eu consigo ver beleza nisso, né? Eu não sei você. Mas é o laboratório de química forense. O termo mais genérico é química forense. A gente vai ver as divisões dentro do laboratório de química forense, porque a gente não vai trabalhar só com identificação de droga de abuso, e eu vou falar a partir de agora quais os tipos de substâncias que o laboratório de química ele pesquisa, né? Que o laboratório de química pesquisa. Então, quais materiais podem ser analisados na química forense? Quais tipos de materiais podem ser analisados na química forense? Seria uma classificação desses materiais. Óbvio, as imagens aqui, elas têm uma relação com a resposta, mas você está percebendo didaticamente que eu trago uma imagem e sempre tem uma resposta para aquela pergunta, né? Então, baseado nessas imagens, o que você está imaginando aí que seja de resposta para essa pergunta, né? Que tipo de material pode ser analisado ali na química forense? Vou até dividir aqui, ó, número 1 e número 2. Qual que seria a diferença dessas duas imagens? Número 1 é lá no IML.
Perceba que tem uma maca e o pé gelado aqui, né? Que vocês gostam de ver. A gente está começando devagar. Os dois médicos legistas são outros profissionais, então quem faz a necrópsia ou a autópsia, que são sinônimos, também tem outro bate-papo no podcast bem legal para vocês assistirem. Em breve vai ser lançado, tá? Que é com uma colega auxiliar de autópsia, para você entender um pouco mais dessa profissão também. Mas no IML, quem faz a coleta do material de uma morte suspeita é o médico legista. Então, aqui é o IML. No IML, o médico legista vai ser responsável por fazer a coleta do material biológico que vai ser enviado para o laboratório de toxicologia para ajudar a resolver. Então, você imagina o seguinte, uma pessoa sem histórico de doenças graves, não apresenta nenhuma lesão no corpo dela. Nenhuma lesão. Uma lesão externa. Não tem uma lesão cortante, não tem uma lesão perfurante, não tem uma lesão contusa. Então, essa pessoa, a gente chama esse tipo de morte suspeita, porque ela não tinha motivo aparente para ter uma morte natural. Pode ser natural? Pode. Mas o que outro tipo de morte pode ser? Sem nenhuma lesão. Pode ser um envenenamento, por exemplo, ou um suicídio, né? Então, esse tipo de situação precisa ser investigado dentro do IML. Então, o médico legista, ele pode coletar material biológico, a gente vai ver daqui a pouco quais são esses materiais biológicos que podem ser coletados e enviados para o laboratório para fazer a pesquisa de que tipo de substância que aquela pessoa utilizou, inclusive com dosagem. Por que é importante isso? Porque, por exemplo, a pessoa pode ter morrido, ter achado no sangue dela uma substância que é chamada de benzodiazepínico, né? Esse benzodiazepínico é um ansiolítico, é um medicamento, aquele famoso tarja preta, que é utilizado ali para induzir o sono também, e essa pessoa ter utilizado e essa tomou um comprimido antes de morrer e morreu depois. Então, essa dosagem que vai ser encontrada ali no sangue desse cadáver vai ser muito próximo da dosagem terapêutica. Então, não foi isso que matou aquela pessoa, muito provavelmente. Agora, se a dosagem desse benzodiazepínico for 10 vezes o valor no sangue ali de algo esperado durante a dosagem terapêutica, na ingestão da dosagem terapêutica, isso vai ser fortemente suspeita de que é a causa da morte. Quer dizer, pode ter sido um suicídio ou ela ter sido forçada a tomar aquelas substâncias ou administrada através de uma injeção, alguma coisa nesse sentido, aquela substância numa dosagem muito maior a fim de matar aquela pessoa. Então, quer dizer, você está percebendo que a toxicologia forense ela vai não só identificar as substâncias, mas também ajudar a determinar a causa jurídica da morte. O que é a causa jurídica da morte? É se é morte natural ou morte violenta, se é morte acidental e se essa morte violenta, se ela é um homicídio, um suicídio ou um acidente. Então, existem várias tarefas aqui, né, para essa carreira fantástica que é do perito criminal. Então, voltando aqui para a pergunta, quais são os materiais que podem ser analisados na química forense? O número 1 está representando aqui a coleta que é feita do material biológico lá no IML. E a número 2, eu tenho uma cocada. O que está parecendo isso aí? Está parecendo uma cocada, né? Um doce. E alguns comprimidos. Então, para diferenciar a cocada, de que outra droga? Que droga de abuso poderia ser a ponta da seta aqui? Escreve aí no chat, deixa eu testar os seus conhecimentos periciais. Que droga? Número 2, a parte de cima, na ponta da seta, que eu quero saber. Escreve aí.
A Nara tinha falado que eram entorpecentes. Tá, mas eu quero saber qual. Na ponta da seta. Eliane deve ter sido erro de digitação, que ela escreveu VRAC, mas eu acho que ela queria escrever crack. É, crack, né, Eliane? Tá, o Vinícius também disse que é crack. Olha, o aspecto é de uma substância química popularmente conhecida como crack. Mas se fizer análise toxicológica, não vai sair escrito lá no laudo que é crack. Qual é a substância química? Agora todo mundo escreveu crack, mas não é. Qual é a substância química que seria identificada? Tudo bem, popularmente ela é conhecida como crack. Mas toxicologicamente ou quimicamente, não é crack. Então, qual seria o nome da substância que vai ser identificada? Qual o nome da droga de abuso que vai ser identificada? Tudo bem, aqui é popularmente conhecido como crack. Sabe por que chama crack? Por causa, enquanto estou enrolando aqui, até você escrever, tá? Porque quando essa pedra ela é aquecida em cachimbos artesanais, principalmente, ela faz um barulho como se ela estivesse quebrando. Crack, crack, crack. Então é uma alusão a esse barulho. Isso, Inácio, isso, Mical, isso mesmo, é cocaína. Então, o que acontece é que a cocaína ela tem vários processos ali durante a fabricação que ela pode ser misturada a outras substâncias para se tornar mais barata. Então, essa foi a estratégia dos traficantes ali em relação ao crack, ficou conhecido popularmente por causa daquele barulho que eu falei para vocês. Mas essas substâncias, se ela fosse analisada dentro do laboratório, ela teria que ser identificada como cocaína. E embaixo, o êxtase, que o êxtase foi produzido como uma droga que é chamada de droga do amor, porque ela era um estimulante do sistema nervoso central, ela é um estimulante do sistema nervoso central, foi produzida primeiramente ali por causa dos níveis de hormônios, os níveis de neurotransmissores, de uma sensação de bem-estar que dava para a pessoa, então era tratado em algumas como uma droga psicotrópica, mas por causa dos seus efeitos colaterais, hoje ela é proibida, ela é proscrita, é diferente de prescrita, é uma droga proscrita, ou seja, ela é proibida a fabricação, a comercialização do êxtase, que é quimicamente chamado de MDMA. Claro que tudo que eu estou falando aqui é uma aula introdutória, é um workshop, é para aguçar mesmo a sua curiosidade e aprofundar mais na área da toxicologia forense. Voltando à nossa pergunta, quais os materiais podem ser analisados na química forense? Pode ser um material de matriz biológica, essa matriz biológica pode ser o sangue, urina, víscera, conteúdo de estômago, vários outros, que seria aquele coletado, quer saber o quê? Qual substância a pessoa utilizou? Qual substância, olha só. Qual substância a pessoa utilizou? Então, isso é um tipo de substância um tipo de amostra que é enviado para o laboratório de toxicologia e química forense. E o número 2 faz uma referência a o que é essa substância. O que? Ou seja, tem como você fazer o estudo de que tipo de droga que a pessoa utilizou e tem como você fazer o estudo de o que é aquela droga. O que é o pó branco, o que é o comprimido e assim sucessivamente. Acontece uma coisa bem interessante em relação aos comprimidos de MDMA, de êxtase, né? Porque, não me pergunte por que também, os traficantes adoram ajudar no trabalho pericial, porque eles fazem esses desenhos, você está percebendo aí que está escrito Sky, né, nos comprimidos, parece que tem um aqui bem estilo Volkswagen, mas os traficantes gostam de fazer impressões ali que chamam a atenção dos usuários, tipo, sei lá, Louis Vuitton, marcas, sempre tem um desenho que faz uma referência a alguma coisa para chamar mais a atenção das pessoas, mas é claro que chama a atenção dos usuários, chama a atenção dos peritos criminais também, que acabam desconfiando rapidamente que aquilo ali se trata de uma droga de abuso por causa da característica física. Só bater no olho ali ele já tem uma ideia do que seja. Claro que ninguém vai fazer um laudo
só batendo o olho, né? Por isso que existe a química forense. Então, que tipo de substância pode ser utilizado? A droga bruta, que é aquela que foi apreendida ou com a pessoa ou no local de crime, seria os comprimidos, o pó branco, o cigarro, para identificar que tipo de substância é aquela, e aquela amostra biológica, que é a matriz que vai servir para ser identificado também quantidade e qualidade do que está sendo identificado no cadáver quando se tratar, por exemplo, de morte suspeita, mas não só de cadáver, tá? Essa matriz biológica aqui pode ser na pessoa viva também. Um exemplo disso é a alcoolemia, que são aqueles testes que vão ser verificado o nível de álcool no sangue, ou de sangue no álcool, né? Dependendo do grau de embriaguez, principalmente em relação aos acidentes de trânsito, porque a legislação brasileira ela não permite. Toxicologia forense é realizada só no cadáver? E aí, sim ou não? Os exames de droga, o slide anterior falava no cadáver, né? Assim, para você pegar principalmente questão de morte suspeita, mas a resposta aqui é não, né? É não, porque no vivo também, acabei de citar uma possibilidade que seria nos exames de alcoolemia. Existe alcoolemia no cadáver? Também. Às vezes, o acidente de trânsito que foi vítima fatal, é necessário, principalmente para o motorista, a questão da dosagem alcoólica ali para ver os níveis de álcool no sangue da pessoa, mas existe a possibilidade de coleta no vivo, exemplo disso também, exames antidoping. Antidoping pode ser tanto droga de abuso, quanto substâncias que são desenvolvidas para melhorar o desempenho atlético daquela pessoa. Então, é o exame antidoping. Na lei antidoping também não é permitido droga de abuso, então são exemplos aqui onde a toxicologia forense vai ajudar a resolver essas situações, mas é claro que no cadáver é também necessária a coleta, então aqui tem um cogumelo de espuma na coloração rosa, que é bem característica no caso de suicídios realizados com o furadã, que é uma substância química que é de uso veterinário, mas é um praguicida, é um praguicida que tem um efeito bem específico aqui dentro da toxicologia. Então, essa substância pode ser dosada lá nas matrizes biológicas. E quais são os tipos de matriz biológica que a toxicologia ou que a química forense utiliza para identificar substância? Mais famoso de todas, o sangue. Porque o sangue é legal que você consegue não só identificar a substância, o que a pessoa utilizou, mas também é possível você ter uma relação dose-efeito. Dose-efeito. Por quê? No sangue, eu vou ter uma relação maior, por exemplo, se a pessoa utilizou o benzodiazepínico, mas aquele exemplo que eu citei, para diferenciar um suicídio de uma dose terapêutica, isso seria no sangue. Porque na urina, eu tenho que ter passado por todas aquelas etapas do que a gente chama de farmacocinética ou toxicocinética, porque a substância química de uso sistêmico, a droga de abuso de uso sistêmico, ela vai ser absorvida, ela vai ser metabolizada, ela vai ser distribuída e ela vai ser eliminada. A urina é uma das formas de eliminação. Então, é um outro tipo de matriz biológica, mas não tem uma relação tão grande de causa e efeito, até porque algumas substâncias o metabolismo é muito rápido. Você imagina que, por exemplo, a dosagem alcoólica na urina, se a pessoa se hidrata bastante, se ela tem um número de micções maior, eu vou cada vez menos encontrar álcool na urina dela. Então, não é uma boa amostra para esse fim, para determinar os níveis de álcool ali que implicariam numa situação de não conseguir dirigir, por exemplo, de não ter condições ou de ser algo ilegal. Por isso que chama alcoolemia, que é a dosagem de álcool no sangue. Então, cada uma dessas matrizes biológicas, elas têm
vantagens e desvantagens. Quem vai decidir o que utilizar é o perito lá na hora, a depender principalmente do histórico, né? O perito, seja o médico legista, seja o perito toxicologista forense, ele vai ter que ter bastante conhecimento nessa área, porque o histórico, quando existe de uma substância que não é trivial, muitas vezes você vai ter que utilizar metodologias que sejam mais específicas, porque no que tem de comum, você pode não conseguir identificar tal substância, né? Por exemplo, o arsênico, em um caso que ficou famoso aqui no estado de Goiás, que existia uma suspeita de um bolo de pote de ter sido envenenado, aí ficou uma lenda urbana, isso aconteceu durante o processo de fabricação, mas ficou comprovado que não foi uma tentativa não, uma consumação, né? Foi um homicídio que uma pessoa comprou arsênico e conseguiu misturar nesse bolo de pote. Então, para a gente resolver esse caso aqui, teve que fazer parcerias com outras, às vezes com outros laboratórios ou com outras universidades para usar equipamentos. A gente vai falar um pouco desses tipos de técnicas aqui para identificação das substâncias. Terceiro aqui, vísceras e conteúdo estomacal. As substâncias que são utilizadas via oral, pode ser que elas ainda sejam encontradas no estômago, porque a pessoa morreu, mas às vezes está ali no conteúdo estomacal, então esse comprimido, essa substância. Quando isso não acontece, quando essa substância já foi metabolizada e distribuída, muitas vezes a víscera é enviada para o laboratório, então pode ser um fígado, um rim, alguma víscera que tenha impregnado por alguma substância. Então, assim, tá no horário do jantar, eu vou pedir desculpa para vocês, né? Vocês vão me perdoar, que eu vou falar algo que não é muito bonito, nem, nem muito palatável, mas é literalmente pegar essa víscera, colocar no liquidificador, bater, e aí depois misturar um solvente químico, são substâncias químicas que vão ser misturadas ali, para separar quimicamente, fazer o que a gente chama de extração da substância para depois ela ser identificada. Então é meio que uma vitamina de abacate, era isso que eu estava querendo dizer. E não disse. Bom, quarto aqui, matriz biológica, é chamada de humor vítreo. Humor vítreo. Esse humor vítreo é um líquido que faz parte ali da composição do olho humano. E por que que ele é coletado? A gente tem que imaginar o seguinte: o cadáver ele está em decomposição. Então, o que vai acontecer? As etapas da putrefação. Essas etapas da putrefação são estudadas na tanatologia forense, que é também uma área da medicina legal. Tá vendo tanto que é complexo, tanto que é interessante a área pericial? Então, se você quer saber um pouco mais sobre a tanatologia, sobre a traumatologia, a parte de medicina legal, nós temos um curso livre de criminalística e de medicina legal. Você não precisa ser formado para fazer, tá? Tá aí para você já adiantar, quem quer prestar concurso, ou mesmo se você for curioso, só falar com o pessoal aqui no chat do comercial para você ter acesso a esse conhecimento. Bom, o humor vítreo, ele protege as substâncias químicas, que eu estava falando da putrefação. Então, o que acontece? O seu corpo para de funcionar, circulação, respiração, e logo em seguida começam a ter fenômenos transformativos. Começa a vir bactéria de tudo que é lado, e esse tecido em decomposição, por exemplo, você deixar um bife na geladeira, vai conservar durante um tempo, mas passado um tempo ele vai ficando amarronzado, com odor forte. Não é diferente no local de crime. Só vai ser mais rápido, né? Porque você tem mais matéria orgânica ali. Então, essa putrefação, essa ação das bactérias na matéria orgânica, ela acontece também nas substâncias químicas. Então, as substâncias químicas também vão ser degradadas. E algumas substâncias, elas são produzidas pela fermentação bacteriana. Então, pode ser um falso positivo ou um falso negativo por causa das bactérias. E o humor vítreo, ele protege, ele fica mais tempo por causa da sua constituição anatomistológica ali, ele fica pode ser mais resistente, então é mais adequado para algumas coletas. Sangue, urina, vísceras e humor vítreo. Então, alguns exemplos aqui de matriz biológica
que vai ser analisado na toxicologia forense. Quais os tipos de agente tóxico? Mais uma classificação. Eu nem falei aqui quais os tipos de drogas, tá? Porque essa palavra acaba que induz você a pensar em algo pejorativo, né? Que seriam as drogas de abuso. Vamos falar de agente tóxico, que seria um termo mais geral. Então, quais os tipos de agente tóxico? Uma pequena classificação. Existem os agentes tóxicos legais, quer dizer, não é ilegal você ingerir bebida alcoólica. Por si só, não é ilegal. Então, são chamadas as drogas lícitas, tá? Medicamentos também não, mas é claro que elas podem se tornar drogas de abuso. Então, existem as drogas de abuso que são legais, medicamentos e o álcool e a nicotina, e as drogas de abuso ilegais, sendo que a gente vai falar aqui no nosso workshop qual é a instituição e a legislação que determina quais são as substâncias lícitas e ilícitas dentro do Brasil. Quer dizer, se existe uma lei proibindo de comercializar tal substância e essa substância é apreendida com a pessoa, ela vai responder judicialmente. E quem vai provar isso? O perito. Então, quem regulamenta o que é lícito, o que é legal ou ilícito no Brasil é essa portaria aqui, que o pessoal da farmácia já está acostumado, que é a portaria 344 de 1998. Existem várias atualizações dessa lista. Eu costumo dizer que nessa parte aqui é a guerra do gato e do rato. É a guerra do gato e do rato. Então, provavelmente alguns de vocês já assistiram Breaking Bad, que o enredo da série é bem aqui relacionado, né, com a toxicologia forense, porque eu esqueci o nome do protagonista lá, ele é um químico que tem conhecimento científico e ele produz uma substância e tal, então no enredo em torno disso. E aquilo que ele faz, que é, se eu não me engano, o Breaking Bad ali é metanfetamina, se eu tiver errado você me corrige, por favor, aí no chat, mas são substâncias sintéticas, porque existem drogas naturais e existem drogas sintéticas. É uma substância, uma droga sintética, que é produzida em laboratório a partir de modificações químicas em substâncias que já existem. Então, o que seria metanfetamina? É uma droga que a gente chama de anfetamínico. O que são os anfetamínicos? Estimulantes do sistema nervoso central, e modificações na molécula podem produzir novas drogas que podem ser mais potentes e que não estão na portaria 344. Então, muitas vezes, os químicos, os traficantes ali, os químicos que estão agindo para o mal, tá? Porque os bonzinhos estão lá na perícia. Os químicos, os farmacêuticos, os biomédicos, etc. Então, eles acabam, de propósito, criando novas substâncias que têm o efeito que vai ser atraente para os usuários, que causam dependência porque ele quer continuar vendendo, e que não vão ser pegos pela polícia, porque a substância pode não estar na portaria 344. E se ela não tiver, ela precisa ser identificada pelos peritos criminais. Se ela não tiver, fala, olha, chega lá nos legisladores e fala, ó, pessoal, tem uma substância nova aqui que está matando todo mundo. Não, então vamos proibir ela? Aí tem todo um processo burocrático, ela passa a vigorar dentro da portaria 344 como os proscritos. Então, na portaria 344 tem o que é prescrito com retenção de receita, o que é prescrito com apresentação de receita e o que é proibido. Então, lá na portaria 344, por curiosidade, tarefa para casa, achar, digitar no Google lá, portaria 344/98, que você vai ver quais são essas substâncias no Brasil. Bom, a gente já está mais ou menos caminhando para o fim e a gente vai agora classificar como os agentes tóxicos são classificados. Então, como esses agentes tóxicos, que são identificados lá no Laboratório de Química e Toxicologia, eles são classificados. Então, existem, de uma maneira bem geral e mais fácil de ser compreendida,
Existem as drogas que são depressoras do sistema nervoso central, as drogas estimulantes do sistema nervoso central e as drogas alucinógenas. Qual que é a conceituação disso? Depressor do sistema nervoso central, o nome já está dizendo, vai diminuir a atividade cerebral. Exemplo disso, está aqui, ó. Exemplo, os ansiolíticos, o álcool, os opioides, como a morfina, por exemplo, são exemplos de drogas depressoras do sistema nervoso central. As drogas estimulantes, o nome já está dizendo, vai aumentar a atividade cerebral, aumenta o estado de alerta, etc. Exemplo desse tipo de substância, a cocaína e a anfetamina. E as drogas alucinógenas, ou drogas psicodislépticas, são aquelas que são perturbadoras do sistema nervoso central. Você diminui a sua percepção de realidade e as mais conhecidas são de origem vegetal, as drogas naturais lá como chá de cogumelo, ayahuasca e também o LSD, que é o mais famoso aqui dos alucinógenos, que é uma droga que ela tem um efeito caleidoscópico, ela perturba o sistema nervoso central. Bom, agora a gente vai ver quais os tipos de testes que são utilizados na identificação desses agentes tóxicos. Então, existem testes que são mais simples, que é para você não perder o flagrante, que é para ser utilizado, eles foram desenvolvidos de propósito. Eles têm uma sensibilidade boa, que consegue detectar a droga, mesmo em quantidades pequenas, mas não tem uma especificidade tão grande. Por isso que são considerados testes de triagem, testes mais simples, porque não precisa de grande equipamento. Normalmente são testes colorimétricos. Você pinga uma gota de uma substância, pinga uma gota de outra, ficou azul, por isso que eu coloquei aqui na imagem 1, alerta aeroporto. Se você não assistiu, assista, tá? Se você gosta de perícia, é bem interessante as histórias que são colocadas ali, e muitas vezes no aeroporto, né, as pessoas, assim, aquelas mulas, ou tentam despachar na bagagem substâncias ilícitas, principalmente drogas de abuso, e essas drogas de abuso precisam ser identificadas ali no aeroporto mesmo. Então, na série lá de TV, é vida real, então vai acompanhar os policiais, e aí ele fala assim, se ficar azul é cocaína, explica para a pessoa lá, pinga uma gota da substância, pinga uma gota da outra, faz o teste colorimétrico aqui, azul é cocaína, você está preso e tal, faz todo um charme ali para prender a atenção da gente. Esse aqui eu gosto. Eu acho divertido. Então, alerta aeroporto são testes de triagem. Não vai dar para levar um equipamento de cromatografia gasosa com espectrometria de massa lá para o laboratório. Então, existem os testes que são testes de constatação, que são testes rápidos, que são de triagem, e existem os testes definitivos, que têm uma sensibilidade e uma especificidade maior. Eles são capazes de identificar com alto grau de precisão qual é a substância, inclusive dando a formulação química, inclusive dando a dosagem. Esses são os testes definitivos, são feitos no laboratório. Não dá para fazer esse tipo de teste lá na constatação. A constatação é mais para não perder o flagrante. Bom, então, desses testes de triagem, exemplos aqui, esse primeiro são aqueles testes que a gente chama de imunocromatografia, são testes imunológicos, anticorpos na fita, normalmente na urina a detecção, a matriz biológica, você vai ver que tipo de substância que a pessoa utilizou. Então, tem testes que a gente chama de multidrogas para urina, que pega a fita, insere ali na urina e espera um tempo ou uma área de reação, e tem todo um gabarito ali de uma área de reação ou duas áreas de reação, a área teste, a área controle, tem a bula desse kit de identificação imunocromatográfica, é um imunoensaio para drogas, são normalmente testes importados, um pouco mais caros, mas que para urina são muito bons como teste de triagem. Os testes colorimétricos, esses são testes de constatação, normalmente não são produtos difíceis, reagentes difíceis de se fazer no próprio laboratório, então o que é normal é preparar kits internos, kits caseiros mesmo,
para a identificação dessa substância, como o teste de Scott para cocaína, e aí tem para identificação de maconha e assim sucessivamente. Outro teste que é chamado de teste de triagem é a cromatografia de camada delgada. A cromatografia ela pode ser de camada delgada, que é a mais simples, que é chamada de CCD, que é a cromatografia de camada delgada, para identificar o tipo de substância, mas não consigo fazer dosagem. É só para saber se é cocaína, se é benzodiazepínico e assim sucessivamente, baseado no RF, que é a migração em uma camada delgada. Então, a cromatografia ela é uma separação, um método de separação das substâncias. A cromatografia de camada delgada é mais simples e existem métodos que são mais sofisticados, são mais tecnológicos, têm uma sensibilidade maior, uma especificidade maior, e eu consigo até dar dosagem das substâncias. A gente vai citar só alguns exemplos aqui. A cromatografia gasosa, o primeiro aqui onde a separação, a fase móvel, ela é em gás, então você vai ter um aquecimento da substância, essa substância tem que ser volátil, né? Ela tem que ser... ela não pode perder as propriedades quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, e depois um gás inerte ele vai separar essas substâncias ali. Então, esse seria o princípio bem resumido da cromatografia gasosa. A cromatografia líquida, que é chamada de 2 aqui, HPLC, cromatografia líquida de alta performance, terminologia do inglês. A separação, a fase móvel é líquida ao invés de gasosa. E também existem formas de você identificar as substâncias. Então, a cromatografia seria um método de separação e normalmente ela vai ser detectada por espectrometria. E essa espectrometria ela pode ser de massa, onde a massa da substância que foi separada, ela vai ser identificada e baseado num gabarito. Eu vou dizer se é cocaína, ou se é essa substância, se é aquela outra. Absorção atômica e infravermelho. São formas diferentes de detecção do que foi separado lá pela cromatografia. Claro que tudo vai depender do tipo de substância que eu estou pesquisando. Existem várias técnicas com vantagens e desvantagens que não dá para a gente falar tudo aqui num workshop mais resumido. Bom, pessoal, vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, fazer algum comentário antes da gente terminar. A gente está caminhando, então, para o final. Daqui a pouco eu vou dar a explicação. Você deve estar desesperado aí por causa do seu certificado. Calma. Já, já vem a forma. O Inácio está falando aqui que a espectrometria é o suprassumo, é mesmo. E grande parte das substâncias na toxicologia forense são identificadas por espectrometria gasosa ligada a um espectrômetro de massa, cromatografia gasosa, que é o conhecido por GC-MS. Claro que o laboratório ele vai investir mais em tecnologia que é aproveitada para o maior número de substâncias, né? Deixar a exceção para exceção. Infelizmente, a nossa diferença para o CSA dos Estados Unidos, para o CSA da Europa, é justamente essa grana ali, no caso de exceção, porque o grosso a gente tem também. Então, assim, questão de manutenção preventiva, às vezes tem o equipamento, mas não tem um reagente que é milhões de vezes mais barato, né? Às vezes falta algum insumo que é bem simples. A Gislene está agradecendo, dizendo que foi bem legal de revisar os conteúdos. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, olha só, se você gostou dessa aula, eu quero te fazer um convite, hein? Tem um projeto aqui no Encaf que está arrebentando. Então, se você assistiu, se você gostou, não esquece de compartilhar, ajuda a gente aí a divulgar esse conteúdo, que é o Encafcast. Esse Encafcast é um bate-papo mais informal, com personalidades aí da área de perícia, bem diversificado, os assuntos que a gente trabalha. Já tem um episódio disponível que é o meu bate-papo com o Leonardo Faria, que é a área de psicologia forense. Então, a quem gosta de entender, que quer saber o que é um serial killer, o que se passa pela mente do serial killer, ficou bem legal, tá lá disponível. Então, é só entrar no Encaf Perícia no YouTube. E nessa segunda-feira, já coloca o sininho aí para despertar, às 20 horas vai ser a transmissão do
Incaf Cast com as histórias de medicina legal. O Dr. Décio Ernesto é um cara, foi meu professor, ele foi superintendente da Polícia Científica de Goiás, é aposentado, tem história, tem muita história. Você sabe o que eu quis falar, mas tem muita história, tá muito legal esse podcast também, na segunda-feira. Então, se possível, se organize aí para assistir ao vivo e para nos prestigiar. Então, esse bate-papo vai ser nessa segunda-feira, um assunto diferente. Então, eu entrevisto, foi um bate-papo mais informal com personalidades, com assuntos diferentes. É uma oportunidade de você ter entretenimento com conteúdo, hein? Não percam. E é isso. Então, vou apresentar aqui para você a nossa pós-graduação. Eu sou coordenador, falei para você, ela é 100% online. Pessoal, não tem volta, tá? Quer ficar bom em alguma coisa? Vai ter que migrar para online. Ah, professor, mas eu gosto do presencial, eu sinto falta e tal. Para ficar bom, não tem igual. Online você assiste a aula quantas vezes você quiser, tem como parar, tem como assistir no e-mail, tem como assistir no 2, tem como assistir na velocidade, né, que eu estou falando. E tem como você sanar suas próprias dúvidas, né? Assim, o presencial ainda carece desse detalhe ali, que o aluno depende muito do estado de espírito dele, tempo, deslocamento. Bom, a nossa pós não tem TCC, o tempo mínimo de 6 meses, então para quem está com pressa aí, precisa desse título, especialmente se for fazer algum concurso, porque vale ponto, tá? Dependendo do concurso na área pericial, já é uma forma de você aprender e estudar. Destacando aqui os objetivos da nossa pós-graduação, público-alvo, qualquer curso superior. Então, você da área de exatas, humanas e biológicas, a perícia, ela é para todos. A perícia criminal oficial, cada concurso é único. Então, quer saber mais sobre concurso, quer saber mais sobre essa área, vem fazer a nossa pós-graduação. As aulas são gravadas e disponibilizadas, mas tem alguma coisa que é o nosso grande diferencial. Uma vez por mês tem um encontro ao vivo. Então, a oportunidade de você tirar as dúvidas, de você interagir com professores diversificados. Então, temas e professores diversificados é uma oportunidade de você ali tirar suas dúvidas e ter esse contato para aprofundar mais sobre as disciplinas que são dedicadas à nossa pós-graduação em Ciências Forenses e Perícia Criminal. A matriz curricular, quais são as disciplinas, né? Criminalística, Medicina Legal, Biologia Forense, Genética Forense, Crimes Ambientais, Antropologia, Balística, Documentoscopia, Psicologia e Criminologia, Local de Crime, Química Forense e Perícia em Acidente de Trânsito. Então, tá aqui, ó, um módulo inteirinho só sobre Química Forense, se você gosta dessa área. Foi uma matriz curricular que foi pensada para te atender tanto se você quer ser perito criminal oficial, quer fazer concurso ou quer ser assistente técnico, que eu vou apresentar para você durante a pós-graduação. Somos cadastrados e reconhecidos pelo MEC. Tem um QR Code aqui se você quiser comprovar isso. E mais informações comerciais sobre a pós-graduação, fala com o pessoal aqui, deve ter um link disponibilizado para você no bate-papo. Pessoal, olha só, para você gerar o seu certificado, o link vai ser fixado no chat e também nos primeiros comentários do vídeo aqui do canal, tá bom? Você vai ter que ser ativo e clicar lá e emitir o seu certificado, tá bom? Não adianta ficar perguntando muito, senão você vai enchendo agora de comentário e depois perde o link lá que vai ficar fixado. Então, faça isso, vale horas extracurriculares aí, é uma oportunidade de você nos prestigiar. Te agradeço demais pela atenção, passar esse tempo aqui junto comigo, tá? Obrigado pelas participações aí no chat. Vou deixar meus contatos aqui para a gente terminar. E marquescandido@gmail.com para aqueles mais tradicionais que não gostam de rede social. Mas se você tem rede social ou se você quer saber um pouco mais sobre perícia, uma das formas de você fazer isso é lá no meu Instagram, @professoriamarques, no Instagram e no Facebook, tem conteúdos periciais. Você vai ter tanto lá no Stories quanto nos posts já que estão na timeline, você vai ter
conhecimento científico, você vai ter imagem inspiradora, você vai ter dica de livro, dica de revista, artigos científicos relacionados às áreas da ciência forense. Tá bom? Então, muito obrigado para você, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.